Olá, queridos irmãos, é uma grande alegria estarmos reunidos mais uma vez em torno do estudo do Livro dos Espíritos, né? E de outras obras subsidiárias, onde vamos estar tratando sobre a reencarnação. Nós vamos fazer uma leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A página é 231, a lição é a 108, Reencarnação. Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus. Encontramos essa passagem em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-lhe Jesus de belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte. A que lhe sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atitude espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, a vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quando a imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material que extinguirá na terra, quando seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. E nós vamos agradecer a Jesus nesse instante pela oportunidade, Senhor, de divulgação da doutrina espírita. Abençoe a toda a humanidade encarnada e desencarnada, e seja conosco, Senhor, nos abençoando nesse momento em que vamos falar na bênção da reencarnação. Abençoe a todos nós, ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos estar tratando sobre a reencarnação, um dos pilares da doutrina espírita, né? E onde muitas pessoas, incluindo eu, que vos falo, um dia disse que não acreditava na reencarnação. E a reencarnação, ela é um fato. E hoje, eu, Jurnete, acredito não porque me disseram, não porque alguém veio e me disse que a reencarnação existe. Eu acredito porque eu sei, eu tenho certeza. Eu estudei, eu compreendi. E é uma aceitação que vai da maturidade de cada um de nós. Essa maturidade nós vamos recebendo ao longo que nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos aceitando. Nós vamos entendendo. Não é nem aceitar, mas é entender. A água mata a sede de todas as pessoas. Mas será que todas as pessoas acreditam que a água de verdade mata a sede? Nós respiramos um ar puro e muitas vezes não agradecemos por esse ar que respiramos. Mas ele existe, ele abastece os nossos pulmões e só deixa de fazer quando nós, pelo efeito da idade, pelo mau uso do nosso corpo físico, nós voltamos à pátria espiritual.
Mas hoje nós estamos tratando de uma repetição, porque reencarnar é tornar a carne, é voltar e assumir um novo corpo, não um corpo antigo, mas um novo corpo. Família escolhida, tudo programado, a criança vem e renasce, assim como eu, como você que está me assistindo. Esse é um estudo espírita, né? Muitas pessoas podem não ser espíritas e estarem assistindo esse estudo, mas nós pedimos a caridade de ouvir, né? De ouvir e de ouvir com atenção. Porque assim como o ar existe, assim como cada um de nós traz dentro de si todas as coisas boas que Deus colocou em nós quando nos criou, assim é a bênção da reencarnação. Nós voltamos, não voltamos para pagar dívidas, nós não voltamos para pagar nada, nós voltamos para crescer, nós voltamos para evoluir, nós voltamos para não cometer novamente determinadas situações que nos levaram ao sofrimento, como na leitura, né? Quando Jesus fala que é preferível que você entre sem a sua mão no reino, do que você entrar com uma mão que tirou alguma coisa de alguém, que tirou a vida, que tirou a esperança, que tirou a alegria, que tirou o encanto, que tirou um filho, né? Então, essa oportunidade que nós temos, ela é maravilhosa. Ela pode acontecer de novo? Sim. Nós estamos nos rematriculando na escola do planeta Terra. Isso é reencarnação. Isso é estar reencarnado. É estar rematriculado para refazer a nossa jornada. É uma lei universal. Queiramos acreditar nela ou não. Porque para muitos irmãos de outras denominações religiosas, vamos morrer e vamos dormir. Para outros tantos, nós temos o céu, o inferno ou o purgatório. Para nós espíritas, nós acreditamos nesse processo em que o espírito do lado de lá, já se reconhecendo como alguém que necessita de uma nova oportunidade para refazer aquela mão que tirou a alegria, que tirou o filho, que tirou a felicidade, que tirou a vida de alguém, possa completar a sua jornada. Chico Xavier foi um missionário. Chico veio até nós numa missão de amor, de nos esclarecer, de nos ensinar, de nos dar diversos livros para que nós pudéssemos entender, através da série André Luiz, né, de tantas outras psicografias que ele fez, né, de tantas cartas consoladoras que trouxe às mães que perderam seus filhos, que nós não perdemos nada, nós apenas devolvemos a Deus alguém que nós deixamos de ver com os olhos físicos. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas que têm o dom da vidência. E essa vidência não é uma vidência do corpo, é uma vidência do nosso espírito, da nossa alma. Enquanto estamos encarnados, somos uma alma. Quando passamos a pátria espiritual, somos um espírito. Então, meus irmãos, nós temos, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, todo o consolo e todo o conforto para que nós possamos entender que a reencarnação, ela é missão, ela é prova, porque quando eu tiro alguma coisa de alguém, quando eu deixo de dar a alguém o cuidado, o trato, o respeito que aquela pessoa precisa, eu começo a fazer uma transgressão da lei. Eu começo a não cumprir as leis divinas. E eu preciso parar, ouvir o silêncio de mim mesmo e escutar. Para quê? Eu estou passando por aquela situação. O que aquela situação quer me ensinar? Nós sempre perguntamos, Senhor, por que eu? Por que comigo? E nesse meio, né, nessa grande transição que nós estamos vivendo nesse momento com a Covid-19, nós estamos tendo a oportunidade de grandes aprendizados.
né? Da reflexão da prece, da importância de nós lembrarmos que somos membros uns dos outros, como diz Jesus no próprio Evangelho. Nós precisamos orar uns pelos outros. Então, a reencarnação nos traz oportunidades, né? Tem uma historinha dentro da doutrina espírita que conta a história de um senhor que trabalhava numa fábrica e que ele veio para perder uma mão inteira. Ele, numa situação passada, isso é uma expiação, ele cortou a mão de uma pessoa e pronto. Então ele viria e ia perder a mão toda. Só que ele era uma pessoa tão boa, ele tinha tantas coisas boas, ele chegava na fábrica trazendo alegria, felicidade, harmonia para todos aqueles que conviviam com ele. E chegado o dia, ele perdeu um dedo. E ele já era espírita. Ele ficou muito chateado com aquilo. Né? Teve que pegar uma licença, todo mundo correu, todo mundo socorreu. Poxa, mas por que fulano? Fulano é tão bom, olha só. Por que fulano é tão bom? E ele foi à casa que ele frequentava e lá, né, os orientadores naquela época, acontecia muito isso, disseram para ele, olha, você ia perder a mão toda. Por conta disso, disso. Mas você perdeu um dedo só, pela bondade que você pratica nos dias de hoje. E no dia seguinte ele estava lá na fábrica trabalhando. Então, meus irmãos, reencarnar, a gente não reencarna para sofrer, né? A gente reencarna para melhorar aquilo que Deus nos deu de melhor. E quando a gente vê aqui no profeta Ezequiel, lá no capítulo 33, no versículo 11, tem uma outra coisa que me chamou muita atenção, né? Ele diz assim, por minha vida, oráculo do Senhor Yahvé, certamente não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes, na sua conversão, em que ele se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos. Quer dizer, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Nós, meus irmãos, procuramos andar no mau caminho. Nós estamos procurando andar no bom caminho? No caminho das situações positivas que Deus colocou para nós? Ou nós continuamos andando no mau caminho? Pensando mal dos outros, olhando mal para os outros, fazendo mal para os outros. A reencarnação é um processo de educação. Nós somos rematriculados no planeta Terra para melhorar as nossas condições. E Miramês diz assim, convém meditar nesse assunto transcendental, estudar e conversar sobre ele, né? Com pessoas que realmente estejam abalizadas nesse assunto. E dele deduzir que a nossa evolução comportar. Quer dizer, nós estamos aqui para evoluir. Evoluir enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas. Evoluir, crescer. Não deves negar nada que não conheças bastante, para não caíres no ridículo da inexperiência como eu fiz. É negar a reencarnação. Ah, não acredito não, isso é muito, muito difícil acontecer. Esse negócio de ir e vir, como assim? De que jeito? A gente não vem no mesmo corpo, a gente vem num corpo diferente. Porque aquele corpo que já foi para a sepultura, ele vai virar toda a matéria química e vira adubo. Adubo para a planta. Adubo para a terra. Como qualquer outro ser. Então, quando nós temos essa oportunidade de voltar ao planeta Terra para estudar, isso é muito bom. Isso é importante demais. Esse é o momento onde a gente para e pensa, Senhor, como é bom estar aqui, como é importante estar aqui. Aí ele continua aqui, que a reencarnação é uma justiça, é a justiça divina agindo em nós. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça divina, com respeito aos homens de sua condição moral inferior. Porque aquele que entrou no reino sem a mão, ou com a mão, vamos dizer assim, praticando mal,
ele precisa retornar e fazer todo o bem quanto é possível para ele. Tem 2 livros que eu gostaria de mostrar para vocês, que é esse do Gerson Simões, né? Reencarnação, é possível provar, né? Onde ele fala de Mozart, ele fala dos grandes gênios, né? Ele fala das crianças prodígio. É um livro muito interessante. Ele lembra do Minha Vida Noutra Vida, para quem pôde ver aquele filme, né? Onde ela lembrou teve um momento em que ela lembrou de uma reencarnação passada e ainda conseguiu reencontrar com os filhos encarnados ainda, né? E é um livro, um filme muito bonito, né? Então a gente vai vendo aqui diversos casos de reencarnação. Mas, nesse livro aqui do José Carlos Leal, Reencarnação Passo a Passo, tem uma história aqui muito interessante de uma pessoa que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Inclusive, quem é do meio espírita vai lembrar do seu Amazonas Hércules, né? Ele era lá da colônia do Curupaiti e ele veio para cá para ser militar, né? Ele queria ser militar. Ele fez todas as provas, né? Fez tudo direitinho e ele era de Juiz de Fora. E quando ele chegou aqui no Rio, ele veio e fez toda a programação dele para ser militar, entregou tudo direitinho, fez as provas e recebeu uma ligação do quartel dizendo que infelizmente ele não poderia mais ser militar. E ele pegou e falou assim, poxa, eu vou no quartel. E lá ele descobriu que ele era portador de lepra. Aquilo a princípio para ele foi um choque, porque ele teve que sair da sociedade e ir para a colônia de Curupaiti. Porque naquela época, né, nos idos de 1961, isso daí era você era colocado à margem da sociedade, né? O seu Durval, o falecido seu Durval, já desencarnado Durval, ele dizia que praticamente quando você chegava lá, você lutava contra os urubus, né? Lutava contra os bichos para poder entrar na colônia. E Amazonas era uma pessoa muito feliz, né? Muito alegre, muito disposto. E ele começou a conhecer a colônia e cantarolar, até que José Carlos Leal, ele começou a frequentar a colônia de Curupaiti porque ele teve uma desilusão amorosa e depois ele precisou vender livros. E disseram para ele assim, olha, tem um bom leitor, que é o seu Amazonas, lá na colônia de Curupaiti. Aí José Carlos Leal foi lá. E é uma conversa que eles têm que é muito interessante, eu vou ler para vocês. Uma tarde, né, ele conversava com o Amazonas e perguntou assim para ele, por que você está sempre assim? Assim como? Perguntou o Amazonas. Assim, alegre, rindo desse modo. Porque eu sou feliz. Feliz como? Disse o José Carlos Leal. Você deve estranhar que alguém no meu estado se considere feliz. Amazonas, você me desculpe, mas eu não entendo. Muito bem, começou ele. Eu tenho uma doença historicamente maldita que me força a viver aqui confinado nesta colônia. Isso, contudo, não me afeta. Eu estou vivo e a vida vale a pena ser vivida. Não importa como. A vida é um milagre divino que o homem deveria se esforçar por compreender e respeitar. Você poderá me perguntar, vale realmente a pena viver uma vida cheia de renúncias, internada em um hospital, sendo objeto de temor de muitas pessoas? Um dia eu direi a você que mesmo assim vale a pena, e vale mesmo. Mas isso é um sofrimento dos grandes, falei depois, sim, mas deixa de ser. E então? Mas o fato de ser um sofrimento não significa que seja um mal. Não se pode passar a vida em brancas nuvens. Nós não viemos à Terra para passar um fim de semana despreocupado. O sofrimento nos ajuda a compreender melhor a nossa vida e a nós mesmos. Você já deve ter visto uma joia como uma pedra preciosa, ornando o colo de uma bela mulher. Aquela pedra, antes de ser joia,
passou por um processo de lapidação que a transformou em pedra bruta, em uma gema preciosa. Assim o sofrimento conosco. Assim é o sofrimento conosco, meus irmãos. Muitas das vezes nós achamos que a reencarnação é um rosário de sofrimento, e não é. A reencarnação é um processo de reeducação e de educação da alma todos os dias. Quando nós acordamos bem dispostos, quando nós abrimos os olhos e agradecemos a Deus pela bondade infinita de estarmos aqui, quando nós pedimos com sinceridade da alma por todos aqueles que estão retornando a esta pátria, a cada ponto do globo, para trazer para o futuro esse planeta de regeneração que nós tanto almejamos ter. Porque dentro desse planeta de regeneração ainda vai existir, o mal não vai ser extinto totalmente, mas ele vai ter menos força do que ele tem hoje, porque as pessoas serão melhores. Nós vamos poder chamar a atenção de alguém e esse alguém nos ouvir, esse alguém entender esse mecanismo, esse alguém entender a oportunidade que recebe de estar aqui. Então, reencarnar não é uma punição, não é um castigo. Reencarnar é missão, missão como Chico, missão como Divaldo, missão como Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Missão como Martin Luther King, missão como Amazonas Hércules, missão como tantos outros companheiros, né? Tem esse menino também católico, Carlos Acuti, que dedicou a vida dele a dar pão aos pobres, não é? Um rapaz que desencarnou jovem com um câncer seríssimo. Há pouco tempo, minha filha é católica e disse que ele foi beatificado. Então, são criaturas assim como Francisco de Assis, como tantos outros, né? Como Eurípides Barçanufo, que teve aquele sonho que encontrou com Jesus. Ele ficou lá e falou: Senhor, por que choras? O senhor chora porque teu povo passa fome? Não. O senhor chora que teu povo está sofrendo? Não. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não colocam em prática. E é isso, meus irmãos, que nós viemos fazer aqui, com a reencarnação. Olhar o evangelho de Jesus e colocar em prática na nossa vida. Porque quando nós olhamos a questão, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Essa é a questão 166 de O Livro dos Espíritos, onde começa a falar sobre a reencarnação. A reencarnação não é punição, ela é missão, ela é prova, porque a nossa vida, se nós passássemos em brancas nuvens, né, só bem bom, nós não entenderíamos como a vida é preciosa, como essa gema que seu Amazonas Hércules nos trouxe. Passar a vida em brancas nuvens, né? Tem até um poema, né? Não sei se eu vou conseguir encontrá-lo agora, mas é um poema até interessante, porque diz que quem passa em brancas nuvens e pela vida não viveu, passou como espectro de homem, né? Não viveu a vida, só passou por ela. Então, meus irmãos, na questão 166A, como realizar uma nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária ele é a prova da vida corporal. Por isso estamos aqui. Estamos aqui com um novo corpo. Esquecemos o passado porque é uma bênção divina, não é? Usamos do nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Então que possamos escolher melhor, com qualidade, né? Com uma qualidade sempre boa, para que a nossa existência, a gente não passe aqui em brancas nuvens. Eu estou aqui, estou procurando poema para ler para vocês, né? Porque a gente não separou. Então, tá aqui. É de Francisco Otaviano. Olha que poema é esse. Eu me lembro que eu li esse poema na minha juventude. Quem passou pela vida em brancas nuvens, em um plácido repouso adormeceu? Quem não sentiu o frio da desgraça?
Quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Encontramos esse poema em Ilusões da Vida, de Francisco Otaviano. Então, meus irmãos, que nós não sejamos espectros de homens. Essa encarnação é preciosa para nós. Se você está pensando, se você está passando por situações difíceis, ore. Ore, conecte-se com o Senhor. Tenha paciência, tenha perseverança. Perceba as nuances da vida. Se não está nesta encarnação, as questões dos nossos ais, com certeza está num outro momento. Mas esses momentos não são momentos em que nós estamos aqui para pagar. Pode ser uma missão, como eu falei de Chico, pode ser uma aprovação, com uma situação na qual, a gente vai vivenciando para desempenhar melhor, é um desafio, é o limite do nosso conhecimento. A gente vai ser desafiado através de uma doença, de uma situação em família, uma separação, Pode ser uma expiação no que se refere à aplicação do conhecimento, mas sempre com uma consequência educativa, desse conhecimento aplicado, que provocou consequências difíceis e desagradáveis, como no caso do Amazonas Hércules. Uma expiação que se tornou uma prova e que ele passou tranquilo por ela. Passou por ela sem ser em brancas nuvens, porque ele mesmo já botou um trechinho do poema. Então, meus irmãos, a reencarnação é a justiça divina agindo em nós, através do amor, da misericórdia e da reeducação do espírito que somos cada um de nós. Eu agradeço muito, muito mesmo a gentileza de vocês me ouvirem. E só para nós terminarmos, qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, como a gente falou, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Então, que Deus nos abençoe, que cada um de nós possamos aproveitar bem esse momento da nossa encarnação, dentro desse processo evolutivo que nós passamos. Esse não é o primeiro processo, não é? O da Covid. Nós já tivemos outro, a gripe espanhola, entre tantos outros, que nós vamos conseguir, com a graça de Deus, dentro desse nosso momento evolutivo, sairmos fortes e fortalecidos. A todos os nossos irmãos, que vão ouvir e que estão passando por essa situação, muita força, muita coragem, muita fé, porque Deus é conosco sempre. E nós terminamos agradecendo mais uma vez a Teresa de Jesus, aos bons espíritos, a Deus nosso Pai, pela oportunidade desse estudo falando sobre a reencarnação. É um tema muito amplo. Peço a todos vocês que estudem com carinho no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e nas demais obras, no ESD, no tomo do ESD, que trata sobre essa temática da reencarnação. Aqui nós fizemos um pequeno apanhado, procuramos alguém que nos servisse de base para falar sobre a reencarnação, foi seu Amazonas Hércules, e José Carlos Leal, que também já estava pensando até em pegar a lepra devido a tantas situações na vida, e que, no entanto, aprendeu, que é necessário que a gente tenha coragem de viver cada instante da nossa vida, sempre de cabeça erguida, sempre confiante em Deus, sempre com a misericórdia divina agindo em nós. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz, muita luz, aonde esse estudo chegar. Muito obrigada. E assim, Mestre Jesus, encerramos esse estudo na tua santa e misericordiosa paz, agradecendo aos bons espíritos pela assistência e desejando a todos os irmãos que os vão assistir paz e bem em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada a todos pela paciência em me ouvir.